Assentar, irmãos. Vamos orar ao Senhor, suplicando do Senhor a iluminação que vem do alto para os nossos corações. Deus, diante do Senhor estamos como igreja reunida mais uma vez. E te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos, ó Senhor, de nos reunir mais uma vez. Poderíamos não ter mais essa chance, poderíamos não mais estar na tua casa. Mas o Senhor é o Deus que preserva o seu povo. O Senhor é o Deus que está conosco. O Senhor é o Deus que nos dá a garantia de que até que Cristo venha, o Senhor estará sempre conosco, sempre cuidando das nossas necessidades. Ó Pai, o que tem nos alimentado e que nos alimenta, Senhor, nessa caminhada é a Tua palavra. E nessa manhã, ó Deus, queremos mais uma vez ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fala, ó Deus, ao nosso coração. Nós suplicamos isso em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom poder pregar mais uma vez para vocês, né? É tão ruim ficar aqui na frente e não ver ninguém, absolutamente ninguém. E só ficava dois, às vezes, lá em cima, e alguns gatos pingados do Ministério de Louvor, né? Iam se dispersando ao longo da mensagem, muitas vezes terminava e já não tinha mais ninguém aqui. Né? Não era culto, né? Uma transmissão online não é um culto. Há necessidade de estarmos reunidos entre irmãos. O culto acontece na comunhão. O culto acontece quando interagimos uns com os outros. E louvado seja Deus por isso. E rogamos ao Senhor que atraia novamente o rebanho, o povo de Deus para a sua casa. Vimos que o povo ainda está meio assim, né? Meio amedrontado, meio sem saber. Vamos seguir o exemplo da dona Dileni. Né? A dona Dileni está aqui com a gente, louvado seja Deus. Como é bom vê-la, né? Saudade enorme. O coração, né, aperta nessas horas e sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. É interessante atentarmos para a palavra do Senhor, porque esse tempo de pandemia nos fez pensar em alguns aspectos das quais a gente já não pensava mais, ou que a gente ignorava. Com o passar do tempo, nós vamos nos sentindo, nós vamos nos enchendo, nós vamos tomando uma proporção na qual, muitas vezes, o Senhor olha e acha que a gente está cheio demais, cheio de si. E Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, ele revela a nós quem de fato nós somos. Uma das coisas que o silêncio, o distanciamento nos levou a pensar é quem somos como igreja, quem somos como marido, como pai, como mãe, como empregado, como patrão. Coisas que antes a gente muitas vezes não pensava. Porque quando a gente começa a só ter aquele ambiente, aquele momento, aquela hora, a gente começa a perceber que nós não somos tão grandes assim. De que valeram os nossos diplomas, o nosso emprego? De nada vale diante do poder de Deus. E muitas vezes nós achamos que a bênção é ter um trabalho, a bênção é ter um carro, a bênção é ter uma casa, a bênção é ter uma família, a bênção é ter um emprego, a bênção é ter dinheiro, a bênção é ter saúde. E nos esquecemos de que a bênção é ter o poder de Deus à nossa disposição.
porque nós só dependemos dele o tempo todo. O poder de Deus é que nos sustentou, é o poder de Deus que nos preservou, é o poder de Deus que nos guardou. E Paulo, então, nos revela esse poder. E eu convido os amados irmãos a olhar para uma oração que Paulo faz em Efésios. Efésios, capítulo 1, depois de Paulo falar da grandeza do Pai, que nos doou o seu Filho amado Jesus Cristo para nos redimir. Antes ele nos elegeu, nos escolheu, nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Somos um povo abençoado pelo Senhor. Logo mais à noite nós vamos estar começando uma série em Filipenses, e nessa série nós vamos falar sobre isso, sobre a salvação. No primeiro capítulo lá, Paulo já fala das boas obras que o Senhor realizou, e vamos ver que boas obras são essas. No capítulo 1, versículo 3 até o versículo 14, Paulo fala sobre essas boas obras realizadas pelo Senhor. Tudo foi realizado por Ele, tudo é pelo intermédio dEle, tudo é para Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, o poder pertence a Ele, e nós somos os beneficiários de tudo isso. Nós herdamos com Cristo todas essas coisas. E aí Paulo, então, a partir do versículo 15, ele começa a dizer: por essa razão, ou por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Paulo está vendo que a fé que move o coração da igreja de Éfeso, ela é fruto também da obra que Deus realizou na vida deles através do Espírito Santo que foi derramado, porque ele termina falando que o penhor da nossa herança é o Espírito Santo do Senhor. A garantia da redenção, a garantia de que o Senhor, Ele está cuidando da minha vida, da sua igreja, da noiva de Cristo Jesus, é o Espírito Santo entre nós. E ele fala que o amor para com todos os santos, e ele diz: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Nessa oração, nós vemos Paulo agradecendo a Deus, não pelas dádivas, pelas bênçãos, pelo crescimento da igreja de Éfeso, não pelas curas realizadas talvez ali, não pelos bons negócios que eram realizados naquele lugar, mas ele agradece pelo que nós já temos, e que não vem de nós mesmos: a fé e o amor. Ambos são dom de Deus. A Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque o amor é o próprio Deus. E a fé também é um dom de Deus. Ambos nos foi doado, e nós louvamos a Deus, porque é possível ver na vida da igreja fé e amor. Fé e amor. Ele diz: eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, e não cesso de dar graças por vós. Esse tempo foi um tempo generoso na vida da igreja. Muita generosidade. Irmãos precisando de compras, irmãos precisando de pagar aluguel, irmãos precisando de suporte com várias coisas, e a igreja se empenhou. Donativos, né, íamos para o mercado, fazíamos compras gigantescas, coisas assim, boas, né, enchia a mala do carro lá de compras e compras de mais de um mês. E o Denilson estava prestando um relatório para a gente essa semana, dizendo que a junta diaconal ainda está com R$800 na conta. Nós começamos a fazer o muro, começamos a fazer o telhado, e tínhamos, quando começamos comprando, a primeira leva de material saiu dos dízimos da igreja, tínhamos 12 mil em conta.
Tínhamos ainda as contas para pagar. Mas vamos começar o muro. Fomos lá, compramos tijolo, cimento e areia. Era o que a gente precisava para começar. E começamos, cavando os buracos, né, enchendo as sapatas. E, para a glória de Deus, nós cercamos todo o muro. O telhado, essa semana choveu, acabou não dando para colocar as telhas, mas essa semana, segunda-feira, amanhã, começamos a telhar, porque precisava fazer primeiro o trabalho de alvenaria em cima para entrar o telhado e trabalhar nas alturas dá trabalho, né? Vitor Jorge que o diga, subir tijolo na corda não é mole, não é mole. Vocês que cavaram buraco, é moleza cavar buraco, o negócio é subir tijolo na corda. O primeiro, ele pesa o seu peso normal, mas a partir do 10º ele já está pesando o dobro, o triplo, e vai assim, porque a gravidade ajuda bastante. E para a graça de Deus, nós continuamos com os 12 mil na conta. Continuamos com os recursos. Não alterou. Me fez lembrar do azeite lá sendo derramado. Enquanto a gente vai chegando nos potes, o azeite vai fluindo. O pote para, o azeite para. Deus é bom, amados irmãos, e Ele cuida da nossa vida. Versículo 17, Paulo continua dizendo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dEle. E essa é uma oração que eu faço para a vida da Igreja Presbiteriana de Cosmos. Nós precisamos de discernimento espiritual. Paulo já falava isso no final dessa carta, dizendo que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra pessoas. Nós vivemos hoje um dia onde as pessoas estão brigando entre elas. Estamos procurando culpados. E em tempo de fake news, né, nunca vimos tanta defamação. Tanta defamação, tantas pessoas falando mentiras e falando contra o outro, às vezes até falando coisas que são verdadeiras, mas para que falar? Precisamos do amor. O amor é o vínculo. O amor é que nos mantém unidos. O amor é que aquece o nosso coração. O amor é que nos leva adiante. E Paulo diz que nós precisamos de discernimento espiritual, porque nós estamos diante de uma guerra espiritual. A nossa guerra não é contra o Covid-19, a nossa guerra não é contra o governo da China, a nossa guerra não é contra o governo do Brasil, a nossa guerra não é contra deputado, contra juiz, contra pessoas, a nossa guerra é espiritual, contra os dominadores deste mundo. E a única maneira, de fato, de podermos combater isso, é tendo discernimento, é pedindo ao Senhor espírito de sabedoria. O que fazer? Como fazer? Diante de situações como essa, nós precisamos da sabedoria de Deus, nós precisamos da revelação de Deus. O Senhor pode nos revelar o que Ele está fazendo, o Senhor pode nos revelar o que está acontecendo. E precisamos disso. Precisamos, de fato, entender o cuidado de Deus para com o seu povo, mas entender que nós estamos numa guerra espiritual. Satanás conseguiu fechar todas as igrejas do Brasil. Alguns foram teimosos, mas a maioria fechou. E aí Deus nos deu sabedoria para ir para a internet. E a gente começou a pregar o Evangelho. E você abre hoje o Facebook, você abre hoje o YouTube, e o que você vê é só igreja, 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 igreja. Pessoas pregando o Evangelho, pessoas anunciando o Evangelho. Me lembro de Paulo, quando estava em Filipenses, nós vamos falar sobre isso durante o mês. Paulo preso e o Evangelho solto. Paulo dentro de uma prisão, mas o Evangelho sendo proclamado.
sendo falado. Queridos e amados irmãos, nós precisamos olhar e ver o que Deus está fazendo. Nós temos experiências de pessoas que estão nos acompanhando, pessoas que são super fã do nosso Facebook, que nem membros da igreja são. Vão lá todos os dias. Gente que nunca pisou aqui na igreja, mas que está sendo alcançado pelo poder do Evangelho. A igreja não esmorece, a igreja persevera. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. O YouTube agora está retirando, né, os cultos das nossas páginas, porque os autores das músicas evangélicas, muitos deles estão pedindo direitos autorais dos hinos que são cantados nas igrejas. E aí Deus nos dá a sabedoria de falar, vamos manter só a mensagem. A gente transmite ao vivo, quem está assistindo ao vivo assiste ao vivo e deixa a mensagem lá, que a mensagem é nossa. A mensagem não podem tirar. Deus nos deu sabedoria e devemos usar essa sabedoria na pregação do Evangelho. Olha o que diz o versículo 18 e 19. Paulo diz, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do seu chamado? Ele diz, as gloriosas, ou qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo ora para que a igreja conheça Deus plenamente. Deus está no controle absoluto, absoluto. Esse vírus não vem da China, esse vírus vem do Senhor Deus, poderoso em glória, para nos transtornar, para mover o mundo, para fazer as coisas voltarem ao seu devido lugar. Ele diz que os nossos olhos precisam ser iluminados para que a gente perceba que Deus é plenamente poderoso. Plenamente poderoso. Nós lemos lá no início do culto, falando que Deus, quando inaugurou o templo de Salomão, o primeiro sermão de Deus naquele tempo foi o seguinte, vai vir peste, vai vir gafanhoto e vai haver problemas. Mas vocês que são sábios, vocês que têm discernimento, vocês vão vir para o templo, vocês vão orar, se humilhar, eu vou ouvir a oração de vocês e eu vou sarar a terra de vocês. Precisamos ter no nosso coração a plenitude de Deus. O nosso olhar é um olhar muito pequenininho, né? A gente olha ali para o nosso bairro, a gente olha ali para a nossa vizinhança, a gente olha para a nossa família, a gente olha para o nosso trabalho. Geralmente a gente passa nos mesmos percursos para ir no trabalho e voltar, né? A gente conhece as paisagens, mas o nosso Deus conhece todas as coisas. Ele é sabedor de todas as coisas. Algumas coisas nos faltam, não é dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, não tinha dinheiro algum, não faltou comida, não faltou roupa, não faltou absolutamente nada. Não havia necessidade alguma. Água em abundância, codornas, maná, tudo à sua disposição. O que nos falta é conhecimento do quão grande é o amor que Deus tem por nós, o quanto Deus nos ama. Muita gente ficou assustado, sim, dentro de casa. Ligar a televisão, assistir os noticiários, ler os jornais, olhar para as redes sociais, trazia desespero. Desespero. Mas, ao olhar para a palavra de Deus, ao olhar
para as Escrituras Sagradas, o que nós percebemos é o amor de Deus. Paulo diz para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, lembra de quem é o Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo? É o Pai que cuidou do seu filho o tempo todo. Mesmo quando esse filho estava sendo crucificado, mesmo quando esse filho estava sendo insultado, cuspido, mesmo quando esse filho estava vivendo as atrocidades da sua época, o pai estava ali o tempo todo. E após ele passar por toda aquela tribulação, o pai o glorificou. O pai o colocou ao seu lado. É o mesmo pai, é o mesmo Senhor. O Pai da glória nos conceda sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação, pelo pleno conhecimento dele, iluminando os nossos olhos para sabermos. Sabermos o quê? O texto nos fala. Olha o que diz o versículo 19, o versículo 18. Iluminando os nossos olhos e coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O que eu e você precisamos conhecer? Conhecer o vírus? Sua origem? Adianta-nos alguma coisa? Nada adianta. Saber tudo sobre ele não nos impede de adquiri-lo, não nos impede de transmiti-lo. Não adianta. E se descobrirmos tudo acerca dele, fizermos a vacina, qual é a garantia que temos que não virá outro? Não sabemos. Mas temos um conhecimento que não muda, um conhecimento que eu e você precisamos ter o tempo todo no nosso coração. O primeiro deles é a esperança do nosso chamado, a esperança do nosso chamamento. Nós precisamos saber qual é a esperança desse chamado. A esperança desse chamado não é para essa terra, não é para esse mundo que há de queimar no fogo santo do juízo de Deus. O nosso chamado é para vivermos na eternidade, na presença do Cristo glorificado, e vivermos com Ele para sempre, e lá sim não haverá absolutamente nada. Lá não precisaremos estar com máscaras, nós estaremos com vestiduras brancas diante do nosso Deus. Lá nós poderemos cantar, porque nos haverá fôlego de vida o tempo todo, nas nossas narinas, nos nossos pulmões, não precisaremos de respiradores. Não precisaremos de medicações, porque o Senhor nos curou. Comeremos e comeremos da árvore da vida e viveremos eternamente na sua presença. Nós fomos chamados para a vida. Numa cultura que nos narra, que nos diz e que nos mostra a carranca da morte, nós vivemos para a vida e para a vida eterna. A igreja não vê a morte. Ela foi cancelada. O que nós vemos é a vida diante de nós, de um Deus que nos ama, de um Deus que nos justifica em Cristo Jesus, um Deus que mata o seu próprio Filho para que a gente possa ter vida e vida em abundância. E além de tudo isso, Ele ainda nos poupa ainda nessa vida miserável que temos aqui. Nos preserva. Ele diz qual é a riqueza da glória, mas a riqueza da glória de Deus que foi compartilhada conosco. Nós temos uma herança. Talvez você tenha perdido seu emprego, talvez você não tenha conseguido o auxílio do governo, talvez você teve que se desfazer da sua casa ou de um bem qualquer para manter as contas em dia, talvez você tenha diminuído o seu salário. Não importa o que aconteceu, o fato é, você é herdeiro da glória de Deus. Essa herança do Senhor, você pode gastar ela o quanto você quiser, que ela não acaba. O nosso salário acaba, né? Vem esse bando de empresário aí e começa a taxar a gente em tudo, né? Você paga para nascer, você paga para viver, você paga para morrer.
Não é verdade? Tudo você tem que pagar, tudo. Você paga o imposto, aí depois você paga outro imposto, você paga mais outro imposto, e mais outro imposto, e mais outro imposto, e mais outro imposto, enquanto eles não levam todo o seu ordenado, todo o seu dinheiro, eles não ficam satisfeitos. Se sobrar alguma coisa, eles botam mais uma taxa. Mas o Senhor nos concedeu a riqueza da glória da sua herança, e ela está nos santos, naqueles chamados pelo Senhor. E ele fala também da suprema grandeza do seu poder. Qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder? Deus é poderoso para nos guardar. Durante esse tempo de pandemia, a gente acabou não ficando, né, dentro do distanciamento. Precisava socorrer pessoas, precisava fazer as transmissões. Começamos a obra, né, e quem passou ali viu a gente trabalhando em contato quase que direto, né, com pessoas. Pessoas paravam para perguntar e falar, né? O que vai ser isso aí? Uma escola, uma empresa, isso, aquilo, outro. Pessoas pedindo trabalho, pessoas pedindo emprego. Pela graça de Deus. Trabalhamos com diversos, não somente irmãos da igreja, quanto também de fora da igreja. Ninguém foi infectado. Só uma explicação: poder de Deus. Poder de Deus. O poder de Deus nos preserva. O poder de Deus nos guarda. Quando estamos debaixo do cuidado do Senhor, quando estamos debaixo do cuidado do amor de Deus, Ele nos guarda, Ele nos preserva. Não fomos displicentes, tentávamos fazer tudo dentro das medidas de distanciamento e tal, cada um trabalhava num lugar, mas estávamos vulneráveis. Assim como você também está quando entra no mercado, assim como você também está quando tem que ir ao banco, assim como você está também vulnerável em diversos momentos, mas nós precisamos entender que o poder de Deus é eficaz. Deus nos chamou com um propósito de pregar o Evangelho. E até que se cumpra esse propósito na nossa vida, até que a gente conclua as obras que Ele de antemão preparou para que a gente praticasse aqui nessa terra, nós seremos preservados. No momento em que isso acabar, no momento em que o Senhor falar, as suas obras estão concluídas, você pode vir, você vai ser promovido para a glória, aí é outra história. Paulo é um homem que apanhava, era apedrejado. Diversas vezes a gente vê Paulo e Barnabé foram apedrejados, né, e acharam que eles estavam até mortos. Largaram eles lá do lado de fora da cidade. Eles levantam e entram na cidade para continuar pregando o Evangelho. Passou por naufrágios, foi mordido por uma serpente mortal, foi preso, açoitado diversas vezes, foi rejeitado. Mas chega uma hora que ele cumpre todo o seu chamado. Ele anunciou o Evangelho em toda a Ásia, chegou até a Europa. E aí Deus fala, agora está bom. Agora está bom. E ele termina sozinho, dentro de uma prisão, encarcerado, com frio. Ele fala para Timóteo, todo mundo me abandonou. Até quem estava comigo me ajudando na evangelização, no tribunal, foi contra mim. Até a igreja que ele plantou, as igrejas que ele plantou, voltaram as costas para ele. Ele fala do latoeiro que causou transtornos dos mais diversos na vida dele. Porque havia se cumprido o seu chamado. E agora ele experimenta um outro chamado para habitar na presença de Deus. Ele experimenta agora uma outra herança, a herança imarcessível,
a herança de glória. Ele experimenta agora um outro poder, a presença constante de Deus ao seu lado. Nós temos um chamado, nós temos uma herança, nós temos o poder de Deus. E precisamos que o Senhor nos faça lembrar. Nós precisamos desse conhecimento. Quando as coisas começam a perder o controle na nossa vida, a gente confia que as coisas continuam sob o controle de Deus. Não podemos nos desesperar. Precisamos descansar no Senhor. Descansar em Deus. Deus chamou-nos para Cristo e para a santidade. A nossa vida está em Cristo Jesus. E devemos viver uma vida de santidade em Cristo Jesus. Deus nos chamou para a liberdade, como diz o versículo 18, e para a paz. Nós estamos libertos em Cristo Jesus. Podemos ter ficado confinados, mas estávamos livres em Cristo Jesus. Livre das cadeias do inferno, livre das cadeias da morte, livre das cadeias de Satanás, livres em Cristo Jesus. Nada pode nos parar, nada pode nos aprisionar. E nós somos os embaixadores da paz, nós fomos chamados para vivermos em paz. Paz com Deus e paz com os homens. É claro que esse chamado envolve sofrimento. Mas dentro desse sofrimento, há a glória de sofrermos por Cristo e para Cristo. E somos recompensados. Somos recompensados. Ele nos recebe como herança. Ele nos vê, ou Ele vê em nós a sua glória, a sua imagem restituída em Cristo Jesus. E somos o troféu da sua graça. É interessante o versículo 19 e 23, para que a gente possa concluir. Ele diz: e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-os assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todo poder, de todo domínio. Esses homens que roubam, esses homens que nos fazem mal, Satanás, seus anjos, esse povo que inventou o Covid, todos esses vão estar debaixo dos nossos pés. Todos eles. Ele vai nos colocar acima de todas essas coisas. Acima de todos esses. E ele vai, e ainda diz o versículo 20, para nos sentar à sua direita nos lugares celestiais. E ele diz que todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, todos eles estarão debaixo do estrato dos nossos pés. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo Jesus nos foi dado. O Pai pegou o seu Filho glorioso e chamou a sua noiva, a igreja. Somos a noiva de Cristo. Somos o povo de Deus. Os mais desprezados, os mais rejeitados, Ele nos chamou para ser o seu povo, a sua noiva. E Ele diz, a qual a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A qual, isso é, a igreja, é o seu corpo.
A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Essa é a razão que a gente precisa estar aqui, congregando. É aqui que as coisas acontecem. É aqui que os céus são movidos, é aqui que o poder, a eficácia, a força, a glória de Deus, o amor, a fé, é derramado, é despejado pelo Espírito Santo sobre os nossos corações. Mas para isso, para que a gente veja isso acontecer, porque muitas pessoas não conseguem ver, são como Geazi. Estão cercados pelos anjos do Senhor, mas não conseguem enxergar, só conseguem enxergar o inimigo, só conseguem enxergar o mal, só conseguem enxergar aqueles que são inferiores ao nosso Deus. Valorizam muito mais o poder da desgraça do que o poder da graça. Não é verdade? São portadores da má notícia o tempo todo, só falam das más notícias, mas nós temos a boa nova de salvação. O Evangelho de Cristo Jesus, que é eficaz, ele é eficaz, ele cumpre o seu propósito. Ele cumpre o seu propósito. Paulo fala isso em Filipenses. Aquele que nos chamou é o mesmo que faz com que as coisas aconteçam. Ele é poderoso em atos, em poder, em glória. E ele exerce poder em Cristo, nos ressuscitando de entre os mortos. Nós não temos que ter medo da morte, porque a gente já morreu. Todos os que estão em Cristo Jesus já morreram. Nós não fazemos mais parte deste mundo. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Quando nós aqui na frente, ou em outro lugar, fomos batizados, isso significa que nós fomos mortos. O dia da minha morte aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade, lá em Itaguaí. Dia 16 de julho de 1995. Fui morto ali. Não foi Covid, não foi tuberculose, não foi câncer, não foi atropelamento, não foi tiro, não foi nada disso. Foi o próprio Deus que me sepultou. E ali nasceu um novo homem. E esse novo homem vive para sempre na presença de Deus. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. A gente tem que saber disso, a gente tem que conhecer isso, a gente tem que falar isso para o nosso coração. Porque a gente ouve tanta informação de morte, tanta gente morrendo, tanta gente morrendo, tanta gente morrendo, tanta gente morrendo. Mas eles não viram nada ainda. Quando Cristo Jesus voltar, aí é que haverá morte mesmo. E não vai ser numa escala progressiva, não. Vai ser numa vez só. É num piscar de olhos. Aqueles que estão nele continuam vivos. Mas os que não estão neles serão separados eternamente. Estão mortos eternamente. Não vai ter cloroquina, seja lá o que for, vacina, nada. Amados e queridos irmãos, o nosso Deus nos ressuscitou de entre os mortos. É o Deus que está assentado ao lado direito de Deus Pai nas regiões celestiais. É o mesmo Deus que vai voltar. Ele está acima de todos os governos, de todas as autoridades, de todos os poderes, de todos os domínios, de todos os vírus, de tudo que possa ser. Ele há de vir aqui para julgar vivos e mortos, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E nós viveremos com Ele para todo sempre, e sempre, e sempre. Para a gente refletir e praticar, a gente precisa lembrar de que a ressurreição é a exaltação de Cristo. E se queremos ser exaltados, reconhecidos e glorificados, nós também precisaremos um dia ser ressuscitados. Nós vamos experimentar uma morte, de um jeito ou de outro, a morte física nós vamos experimentar, para que recebamos também um corpo glorificado.
um corpo imarcessível, o corpo de Cristo Jesus. Isso autentica o nosso ministério, isso sela a obra da redenção, isso marca o começo da glorificação, isso confirma o sacrifício, a aceitação do sacrifício. A segunda coisa é que Cristo tem o domínio universal. Universal. Todas as coisas estão sujeitas a ela, e Ele concedeu isso também a Cristo e à igreja, e tem absoluta sujeição a tudo. Se Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, a gente está junto com Ele. Se Ele tem todas as coisas debaixo dos seus pés, se o corpo é a igreja, os pés é de quem? É da igreja. Se Ele tem o domínio absoluto sobre todas as coisas, se tudo se sujeita a Ele, se sujeita também à igreja. Por isso, Ele é preeminente sobre a igreja. Cristo é a primazia da igreja. Ele tem que estar acima de tudo na nossa vida. Dos governos, das autoridades, dos domínios. Ele tem uma união vital. Se nós não estivermos conectados com Cristo, nós estamos mortos. A gente tem que estar ligado nele o tempo todo, porque nós dependemos dele. Somos poderosos em Cristo. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Somos sábios em Cristo Jesus. Somos galardoados em Cristo Jesus. Se nos movemos em Cristo. Tudo o que fazemos é e vem por Cristo Jesus. E que seja assim na vida desta igreja, e que seja assim na sua vida, para a glória do Senhor. Vamos orar. Vem aqui na frente, deixa eu botar